Boa noite, amigos da Live com Hernandes. Vamos iniciar hoje mais uma live. Dessa vez já entrou o Kleber. Meu Deus, vamos lá chamar. Kleber, se eu pedir solicitar, aqui está, ver solicitação. Estão me ouvindo? Todo mundo me ouve? Olá, olá, opa! Tudo bem, Kleber? Que bom que deu certo. Você sabe, Luiz, eu sou tão ruim com tecnologia, mas eu tenho aqui o meu assistente de câmera, diretor, do meu lado. Não é que eu seja craque, mas eu adoro tecnologia. Mas tem a famosa lei de Murphy, né? Porque na hora H, eu agora mesmo eu quase não consegui entrar, porque como sou deficiente auditivo, eu fico trocando de telefone. E eu fiz as duas ligações na energia elétrica, em vez de ser no áudio. Então, de repente, seria uma meditação eletrificada, mas tudo resolvido. Não, Kleber, Oi, Luiz. Deixa eu te tchau. dizer. Primeiro, é um prazerzão estar aqui com você. Cara, você também não imagina. Eu te agradeço, enfim, pela amizade, pela confiança, pelo fato de entender o quanto meditar é uma coisa boa, né? Você aprendeu e se você está me convidando é porque você percebe o mérito que isso tem. Eu vou até te confessar que embutido veio até uma coisa que eu vou tratar no final. E vou começar logo com um depoimento, o cara falar o menos possível, até queria que você fale um pouco sobre o silêncio. Eu recebi indicação de meditação na época que eu estava fazendo psicanálise, com Sim. uma psicanalista de uma linha, vamos dizer assim, bem tradicional, dessas mais. Falei, meu Deus, uma psicanalista está me recomendando a fazer meditação e tal. Falei, e confundia também com religião, você vai explicar e tal. É isso Não é aí. que eu tenha ido com má vontade, que se você faz com má vontade eu não conseguiria, mas fui muito incrédulo. Legal. E foi um período muito impressionante, mas eu vou deixar que você responda lá para o final o que acontece com a pessoa e depois de um período enorme fazendo, sabendo que é muito bom, interrompe. Mas vamos começar. Primeiro explica. Você fala assim, meditação transcendental. Tem algum outro tipo de meditação? Então, Luiz, eu entrei nessa história assim meio como você. Eu entrei bem novinho, com 17 anos de idade, e certamente você pegou, eu também peguei uma parte da filosofia, da cultura hippie. E a galera era muito assim dispersa, meio doidona, era uma coisa meio. Não tinha muita estabilidade. Então eu procurei entender direito a coisa antes de escolher essa meditação que eu escolhi. As meditações todas vêm do que é chamado de yoga. Yoga é um dos 6 sistemas de filosofia da Índia que tem uma cultura milenar, talvez a mais antiga do planeta, que é chamada de cultura védica. Alguns historiadores hoje em dia falam em mais de algo em torno de 40 mil anos. Você imagina, a pirâmide com 5 mil. E um desses sistemas, desses 6, é prático, que é chamado de yoga, que significa união. Unir o personagem ao self, à essência, aquele valor oceânico da vida. E yoga se subdivide em vários tipos, o pessoal que está com a gente deve saber disso. Você tem Hatha Yoga, Kriya Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, você tem N sistemas. E as técnicas de meditação nasceram dessa vertente dos 6 sistemas da filosofia hindu. Então tem vários tipos de meditação. O problema foi que ao longo dos anos, como em qualquer conhecimento, o tempo ele acaba apagando os valores originais, os conceitos originais. Então se torna difícil para você encontrar realmente um grande mestre que tenha mantido esse contato com a essência. E eu tive muita sorte de encontrar esse senhor chamado Maharishi Mahesh Yogi, que foi o meu mestre de meditação, com o qual eu fui morar aos 20 anos de idade. Então isso criou uma revolução na minha vida e eu resolvi trocar tudo pelo que eu faço hoje em dia. Como é que foi o encontro?
o encontro? Como é que o destino os aproximou? Então, Luiz, eu com 17 anos de idade, eu tive uma briga com os meus pais que, assim, como a maioria dos jovens, especialmente na praia, Rio de Janeiro, Pier, Arpoador, eu era muito doido, entendeu? E tinha uma vida absolutamente dispersa. Meus pais, como bons pais, quiseram me enquadrar. E eu fiquei muito aborrecido e resolvi tirar o time. Eu fui morar dentro de uma barraca na Pedra Bonita, fui aprender voo livre. É uma história interessante. E nisso eu conheci a meditação transcendental, eu tinha 17 para 18, aprendi nessa época, pratiquei até os 19 e o efeito foi tão forte que eu falei, não é possível, eu quero conhecer esse cara. É que nem você vê um filme e você fica assim, embasbacado pelo diretor, entendeu? A pessoa Diretor. o responsável, né? Eu falei, cara, quem é o responsável dessa história toda? Aí eu escrevi uma cartinha de próprio punho, né? Você se lembra que naquela época acho que nem fax existia. E mandei para o Maharishi, falei, pô, não custa nada, né? Enfim. Aí, cara, quase um ano depois veio a resposta, olha, pode vir, que tem para você aqui. E aí, Nossa. meu amigo, quando eu cheguei lá, eu não conhecia ele também não me conhecia, provavelmente quem respondeu foi alguém do staff, e eu fiquei junto com um montão de gente, um monte de pessoas, num ashram, para fazer a minha formação como professor de meditação transcendental. Ela foi aconteceu inicialmente num período de 8 meses, isso foi na Colômbia, imagina, no auge, foi em Medellín, no auge daquela história toda do Pablo Escobar, só que era um ashram, no alto das montanhas. História do cartel e tal. E ali eu fiquei recluso por 8 meses. Foi de abril, maio até dezembro de 1981. Agora, eu vim a conhecê-lo mesmo, pessoalmente, em 85, quando ele veio ao Brasil para a posse do Tancredo Neves. E, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos. Né? Ele era amigo do Tancredo e veio porque era o primeiro presidente, depois daquela história toda, enfim, do exército e tudo mais. E Tancredo faleceu, ele ficou no Brasil, e aí eu fui me aproximando dele porque eu tinha alguns contatos legais na minha cidade, ele precisava de que algumas coisas fossem feitas, e eu pude ali humildemente dar alguns palpites que foram aceitos. Ele queria montar uma universidade de medicina natural em Brasília, numa época que o MEC era muito rígido, não tinha história para fazer isso. Mas eu apresentei ele ao então, né, o falecido, o professor Carlos Gracie, da família Gracie. Era o Carlos Gracie, Hélio Gracie, jiu-jitsu brasileiro, né? E o Dr. Carlos Gracie era um estudioso de plantas, era um estudioso das plantas brasileiras e também de outros países. Tinha uma pessoa com câncer na comitiva e o Maharishi me perguntou, belo dia, você conhece alguém que tenha um conhecimento profundo de medicina para alternativa, né, fitoterapia, para uma pessoa que está precisando? Eu fiz esse contato, o contato deu super certo, os dois se tornaram amicíssimos. A partir daí eu passei a frequentar aquele grupo muito seleto, pequenininho, que ficava perto do Maharishi. Cara, e aí pronto, e aí foi só bola no gol, né? Só andar para frente, com o velhinho ali do meu lado, me dando toda a pala, né? Tudo que ali um garoto, eu tinha o quê? Eu tinha 25 anos. E foi essa história com o Maharishi. Depois me encontrei com ele. Não, história incrível. Eu queria, antes da gente entrar mais na técnica, que eu vou querer explorar isso, algumas coisas que eu fiquei em dúvida quando eu voltei a pensar em você, no seu trabalho e na história. Você se dedica muito ao atleta, né? Atleta, também é contratado por empresa,
e ao mesmo tempo a lógica da meditação, você me corrige, é a tranquilidade, não é a competição, não é... Claro, O que a claro. meditação tem a ver com um atleta competitivo ou com um trabalho numa empresa e até em presídio? Você Exato. ministra, não Não, é isso? ótima Me pergunta. explica essas... Ótima pergunta, Vai. Luiz. Então você imagina o seguinte, em 85, lá em Brasília, Maharishi hospedado no Hotel Intercontinental, era o único hotel grande de Brasília na época, com gente do mundo inteiro. Devia ter, sei lá, cara, olha, mais de mil pessoas do mundo inteiro, que era a comitiva que viajava com ele. Um belo dia, Maharishi estava dando uma palestra, que por sinal essa palestra durou 24 horas. Acredite se quiser. Ele falou 24 horas. Assim, não dava para ficar, você tinha que dormir, comer, fazer xixi, enfim. Numa dessas que eu estava lá dentro, ouvindo a história dele, começou a falar sobre a universidade que ele queria montar e as diferentes áreas de atuação da universidade. Eu já estava fazendo educação física, mas tinha saído da faculdade. Você imagina, Luiz, toda vez que eu falava de meditação na faculdade Gama Filho, na Universidade Gama Filho, os caras achavam que eu era um louco. Entendeu? Você é maluco, cara. A gente estuda aqui é movimento, é atividade, é excitação. Você quer estudar o quê? Repouso. Isso não existe. Mas eu insistia que isso um dia ia ser importante, seria importante. E eu levantei o meu dedinho ali, foi ali que eu comecei a interagir com o mestre. Falei, Maharishi, me perdoa, mas eu acho que deveria ter educação física. Assim, nem, como é que eu me meti a falar isso? Aí tinha um tradutor do lado, falei em português, o tradutor explicou, olha, educação física. Maharishi olhou como quem diz assim, cara, acho que é isso? Aí ele parou, pensou um pouquinho e falou assim, muito bem, educação não deve ser só física, deve ser física, mental e espiritual. Tal. E você será o diretor, e você será o diretor dessa área na nossa universidade. Putz! Aí, cara, eu me levantei, juntei as mãos, agradeci, todo mundo bateu palma e tudo mais. E eu falei, cara, ele está me dando um toque. Eu tenho que levar a educação física para um nível mais elevado. A educação física, para mim, Luiz, ela é bem ampla. Você tem o zero, né, que é supostamente um ponto de equilíbrio, e o 10 para cá e o 10 para lá. O 10 para cá é a maior quantidade de esforço que você pode fazer. E o 10 para cá é a melhor qualidade de repouso que você pode obter. Isso ficou na minha cabeça e eu fui montando uma tese, que eu depois apresentei com todo orgulho na universidade, chamada de Fisiologia do Repouso. E aí eu comecei a entender que meditação transcendental não tem credo. Ela não tem personalidade específica para meditar. Cara, isso é um mergulho na alma. Isso aí um executivo quer, um presidiário quer, um desportista quer, enfim, imagina isso dentro das escolas. E aí eu comecei a aprontar mil e uma. Comecei a treinar, eu treinei Flávio Canto, Fernanda Keller, treinei o Alexandre Ribeiro, que foi um excelente atleta, ganhou 3 ou 4 Ultramans no Havaí. E aí depois fui pegando um atleta atrás do outro. Ensinei para o Vitor Belfort, metade da família Gracie, depois o Nauber do vôlei, e aí o troço foi para frente. E cabe para qualquer pessoa. Você tocou num ponto que eu, como sempre, mesmo conhecendo pesquisa e tal, que eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Criou-se uma espécie, nada contra, tem que ter a prática física, indiscutível, mas Claro. criou-se uma espécie, não sei se é a expressão, uma histeria, que você tem que fazer muito exercício, muito exercício. Exato. E eu vi Exato. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Não. É isso aí. Por quê? Eu assisti o Dr. Cooper. Não sei se você se lembra, antigamente você não dizia vou fazer um treino. Você dizia eu vou fazer um Cooper. É isso aí. Assisti o Dr. Cooper, ele falando sobre os benefícios da corrida, parará, pereré. Isso foi no Gato Pardo, se eu não me engano, cara, década de 80.
E tive a oportunidade de ouvir o doutor Cooper, mais adiante, ele já bem velhinho, ele dizendo, olha, eu estava errado. Correr não é o grande lance é andar, é nadar, são as atividades de baixo impacto, que você mantém um estado estável na sua fisiologia. Nada de esforço demasiado, porque você não vê atleta com vida longa. Mas as pessoas depositam muito a compulsão delas com a coisa da atividade física. Luiz, olha só, quando você malha, você gasta energia. Então a sensação que você tem é que o seu problema foi embora. Você está cansado. O estresse continua na fisiologia. No dia seguinte, quando você acorda, o estresse de novo vai te provocar uma bad trip. Uma sensação desconfortável, uma desarmonia. O que você faz? Né? A Leilane aí junto com a gente. Você cai na malhação de novo. E assim você se transforma num compulsivo, achando que você vai sanar os seus estresses. Não, estresse é fragilidade do material. O material é enfraquecido quando ele é sobrecarregado. Ora, meu amigo, se você quer eliminar estresse, você tem que melhorar sua qualidade de repouso. Bem simples. E não ficar malhando que nem um condenado ao ponto de ter um desgaste maior, um problema físico grave. E essa eu introduzi na educação física. Você não tem como obter bons resultados se você não tiver a capacidade de levar o seu ritmo metabólico para baixo. Porque é ali que o corpo se recupera. Ele não se recupera malhando, ele se recupera descansando. Então, não adianta você ter uma boa técnica, um bom preparo físico, por exemplo, se você não dorme bem. Só para começar. Né? E aí a coisa vai aumentando. Não, agora eu quero aumentar a minha carga, eu quero correr mais quilômetros. Você vai ter que ter um super sono. E você não consegue, porque durante uma noite de sono, você consome, em média, menos 8% de oxigênio a nível celular. Se a sobrecarga é imensa, você teria que ter um repouso muito mais profundo, muito mais abrangente. Só que ninguém aprendeu a fazer isso, Luiz. Você não aprendeu isso dos seus pais, dos seus avós. Você só aprendeu a correr, que nem todos nós. Né? Vamos correr, trabalhar, malhar. Não, agora eu quero passear, agora eu quero viajar. Cara, mas descansa quando? Não, descansar é bobeira. Quando eu morrer, eu descanso. É o que a galera diz, né? E isso é um erro abissal, é um erro fenomenal. E, enfim, e esse equilíbrio entre repouso... Vai. Não, eu entendi muito bem. Você não está fazendo elogio da preguiça e de não se exercitar. É não achar que cada vez correndo mais, malhando mais, você tem que achar o ponto de equilíbrio entre, claro, digamos, o exercício físico e poupar, vamos dizer assim, o equipamento. Poupar o equipamento. Claro. É isso. Você falou em sono... Não, pode concluir. Equilíbrio simples. Equilíbrio entre repouso e atividade. Só isso. Se você quer aumentar a sua atividade, se você trabalha mais e as suas responsabilidades aumentam, seus problemas aumentarão. Quanto mais problemas, mais estresses. E o estresse bloqueia a eficiência de uma pessoa. Então você quer ir longe, você vai ter que jogar na outra ponta. Isso eu vislumbrei com 21 anos de idade, com 22, quando eu entrei para a educação física. Só que a galera nessa época achava uma bobeira isso. Agora, nós estamos numa época em que o mundo precisa de repouso. As pessoas estão super estressadas. A quantidade de doenças psicossomáticas é absurda. As pessoas estão muito irritadas, nervosas, enfim, por conta de tudo, né? Enfim. Pandemia. E elas não sabem descansar. Durante o sono, o consumo de oxigênio cai em 8% a nível celular depois de 6 a 8 horas. Você precisa disso. Com a prática da MT num período de 7 a 15 minutos, o consumo de oxigênio é reduzido em até 60%.
É muita diferença. É um lucro muito grande. Desculpa, estou falando muito aqui. Você, não, é para você falar. Aliás, deixa eu logo passar um troço que é lá para frente. Por que o silêncio... A gente deve buscar, a grande recomendação, por que o silêncio incomoda? Tem alguma coisa lá dentro que o cara não gosta. Então, quando ele entra num estado silencioso, aquilo que está lá dentro começa a pinicar ele. O inconsciente dele começa a projetar o que está ali debaixo do tapete. E isso cria um desconforto danado. Luiz, olha só. Quando uma pessoa se senta em condições de pressão e temperatura normais, se senta e fecha os olhos, o que você acha que a pessoa deveria sentir? Calma e tranquilidade. Normal. Mas não é isso que a gente vê nas pessoas. E tem mais. Quando eu pergunto para a pessoa, fulano, se você se acalmar muito, o que você acha que ele vai sentir? Sabe o que todo mundo responde? Sono. Então o cara não admite a possibilidade dele trabalhar relaxado. Isso é um paradigma que tem que ser quebrado. Para ele, estar relaxado significa perder a pegada. Isso é um erro crasso. Quantas vezes Ayrton Senna dormia no cockpit de um carro antes da largada de um grande prêmio? Nelson Piquet. Porra! É isso, cara. Então isso é a matéria, vou dizer, do futuro, né? É a matéria que a gente tem que trabalhar hoje em dia. Porque a gente tem muito conhecimento tecnológico. Nós avançamos muito em engenharia genética, tecnologia de ponta. Mas as pessoas continuam muito insatisfeitas. Se fosse através do desenvolvimento intelectual, o mundo já teria resolvido seus pepinos. Porque tem pessoas grandes cabeças, com muito estudo, em todas as áreas. Significa que a felicidade ela transcende o intelecto. Olha só, Luiz, o que a gente busca na meditação não é o conteúdo da vida. É a vida. É o recipiente. É a vida. É a vida. Aonde está a vida? A vida ela está apoiada no quê? Na mente. Tá? Eu descobri, bem novinho, que além da mente, além da capacidade pensante, da capacidade discriminativa do intelecto, existe vida. E essa vida, ela está dentro do silêncio. Quando eu descobri isso, eu fiquei fascinado. Cara, o silêncio, ele é cheio de vida, ele é inteligente, ele é criativo. Ele tem sentimentos que são de uma delicadeza, de uma sutileza, de uma beleza, assim, imensas. E as pessoas, em sua maioria, pelo menos nas grandes cidades, não convivem com o silêncio. O silêncio incomoda. Porque para você chegar contar a história, eu tinha um conhecido que morava na esquina, em Barata Ribeira, não sei para onde, aí fui convidado por um conhecido novo para a casa de campo. Aí ele acordou no dia seguinte, olho aberto e tal. Como é que foi a noite? Desespero. Não consegui dormir o que todo mundo quer. Não consegui dormir com tanto silêncio. Meu ouvido doía de tanto silêncio. Falei, que grau de neurose que a pessoa chega. Cleberto, você falou em sono. Vai. E é uma coisa que a gente demora a entender. E várias vezes eu sou acusado, vou falar já no meu caso lá para frente. Não, você não estava meditando. Eu falei, eu sei que eu estava meditando, porque quando você entrou e falou não está meditando, eu ouvi. Se eu tivesse dormindo, eu não teria ouvido. Explica antes de a gente chegar nisso, você faz isso muito bem, qual a diferença dos estágios? Consciência, inconsciência. Em que estágio você está na meditação? Muito bem. Luiz, existem 3 estados de consciência que foram mensurados pela medicina e que determinam a nossa existência. Ou o cara está dormindo, ou ele está sonhando, ou ele está acordado. São eles sono, sonho e vigília. Em 1971,
O Maharishi era um físico. Quando ele começou a apresentar a AMT cientificamente, surgiu um pesquisador chamado Robert Keith Wallace. Esse cara descobriu que existe um quarto estado de consciência, chamado de estado meditativo. Isso foi publicado no Jornal Americano de Fisiologia, em 1971. Significa que entre o sono e o sonho, entre o sonho e a vigília, e entre a vigília e o sono de novo, existe um gap, um espaço. Um estado, ele não se sobrepõe ao outro. Ele para antes do outro começar. O que tem entre um e outro? Esse quarto estado de consciência. Você pode acessá-lo. Para que isso aconteça, você tem que se acalmar. E aí você precisa de uma técnica muito boa. É diferente de dormir, onde você se acalma, se acalma, se acalma e cai no sono. Imagine você sabe, porque você vivencia isso, se acalmar, se acalmar, se acalmar muito e não dormir. Então você começa a perceber um ponto em que a vida é oceânica. Não é mais o personagem Kleber. Botafogo, 61 anos de idade, professor de meditação transcendental, professor de educação física, pai de 3 filhos, blá, 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 blá. Não. O que está na base disso tudo? A psicologia chama de self, ou centro da psique, ou psique. E eu vou chamar aqui de fonte dos pensamentos, que é para não enrolar a galera. Luiz, de onde vem um pensamento? A questão é essa. Você sabe que ele vem de dentro, ele não vem de fora. Claro. A leitura é pessoal. Tá, mas onde é que ele nasce? Se eu conseguisse acalmar muito a minha mente, eu seria capaz de perceber o pensamento embrionário, no momento em que ele eclode da sua fonte. Você imagina como isso não seria bom para as pessoas? Quantas besteiras que são pensadas ao longo do dia que você poderia colocar de lado. E quantas coisas maneiras, coisas legais, que você poderia enaltecê-las. Isso é a base do que a gente chama de sabedoria. Isso é a sabedoria. A partir dali, é o conteúdo que você coloca dentro. Eu quero colocar física, química, não, quero saber de jornalismo. Eu quero saber como se faz um filme. Quero saber como é que se grava uma música. Bom, isso é outra história. Minha área de competência não é essa. Não é a existência. É o existir. É a vida. É um troço simples. Que um camponês pode experimentar. Talvez até mais facilmente do que um doutor. Se isso for capturado, cara, a vida ganha uma dimensão oceânica. Oceânica. Veja bem, quando eu faço as coisas, eu trabalho com especificidades. Eu estou aqui conversando com você sobre meditação transcendental. É uma especificidade. Mas eu acabo perdendo essa percepção de infinitude, essa percepção de ilimitação. Se eu conseguir, depois de muita meditação, trazer essa percepção ilimitada da vida para dentro das especificidades, Luiz, eu vou ganhar habilidade em qualquer treco que eu me envolva, desde que eu tenha estudo. É uma outra história. Se eu tiver estudo com essa percepção oceânica, eu vou saber qual a relação da matemática com o meu ser, qual a relação da física com o meu ser, qual a relação do jornalismo com o meu ser, qual a relação da espiritualidade, de Deus, da minha religião com o meu ser. Como eu não saco o que é o ser, eu fico no nível do personagem. Cara, aí o imbróglio é grande. Imagina que você pode descobrir como fragmentar o núcleo de um átomo e, a partir daí, criar uma bomba atômica.
É um conhecimento usado de uma forma destrutiva. Né? Se você relaciona tudo que você faz ao teu ser, né, se quiserem chamar de espírito, tudo bem, você vai ganhar uma outra dimensão em termos de percepção do valor que as coisas têm. Não o valor individual, egóico, do Kleber, Botafogo, 61 anos de idade, brasileiro, gosta de pegar onda, professor de... Não, não. Tudo bem, esse personagem está na área. E ele está marcando seus gols por aí. Mas eu não posso me iludir achando que ele seja absolutamente real. Não é. Então a questão é, o que é real nessa vida? Desculpa. Uma pergunta assim... Não, eu que estou interrompendo. Você falou que tinha horário. Aí você quer que eu fique tranquilo, esvazie a cabeça, mas você está preocupado. Eu estou preocupado com o teu tempo. Eu vou esquecer, tá? Tamo junto, vou esquecer. Vou esquecer. Eu estou muito curioso. Eu queria dizer o seguinte, já estávamos lá em algumas sessões, e aí um belo dia, não foi na primeira, não foi na segunda e tal. Aí eu falei, nossa, eu estou meditando. Aí você comentou comigo, se você está pensando que você está meditando, você não está meditando. Você saiu daquele nível profundo. Isso aí. Então, veja bem, o intelecto, ele não é o intervalo entre os dois pensamentos. O intelecto já é o que está por cima. Então, quando você, ao meditar, começa a analisar o que está acontecendo, você não está no gol, você não atingiu a meta. Você está no nível do personagem, no nível do ego, no nível da individualidade. O que eu treino as pessoas, né, a minha expertise, é em treinar as pessoas a sair do nível do personagem e escorregar para o nível do self. Aí você vai me dizer, pô, mas vem pensamento pra caramba. Vem, pensamento te joga para cima. Eu tenho habilidade em mostrar para a pessoa como, em vez de bater de frente com o pensamento, escorregar por entre eles. É impressionante. Facinho, facinho. Mantra. Coisa de criança. Mantra. O jornalista é provocador. Você entra lá, conversa com você durante 15 minutos e tal, aí você chega e fala, seu mantra é esse. Mas não pode falar para ninguém. Estou pensando, pode, 15 minutos de conversa, ele deve ter um mantra genérico para todo mundo, só para a gente não saber e tal. Aí aconteceu um troço louquíssimo. Eu passei meses fazendo, e o mantra. Um belo dia, Kleber, você não vai lembrar tantos alunos, eu esqueci o mantra. Eu esqueci o meu mantra. Aí foi lá, um horário com você, e falei, Kleber, como é que pode? Aí, não, primeiro, o seu mantra é esse. Você repetiu exatamente. Claro. Abre o jogo aí. Tem vários mantras ou você pega para os alunos o mesmo e deixa ele lá? Como Legal. você escolhe? Perfeito. Então, nós temos uma tradição milenar, com vários mestres que ensinaram seus discípulos, que se tornaram mestres, e assim sucessivamente. Os mantras são palavras-chave que permitem você mergulhar no inconsciente com facilidade. É como a chave adequada para aquela fechadura. Existe um número finito de mantras que se aplicam a características específicas. Você não se lembra, mas você preencheu uma ficha. Um formulário, claro. Claro. Nesse formulário você me contou detalhes da sua vida, nada muito elaborado, mas que eram suficientemente adequados para eu escolher o seu mantra. Tá, como é que eu vou saber o seu mantra a vida toda? Eu guardei todas as suas fichas. Hoje, se você for na minha academia, né, esqueci meu mantra. Tá lá. Vou te perguntar, Erlândia, mais ou menos qual foi a época que você aprendeu? Aí você vai me dizer, não, entre ano tal. A secretária vai lá no meio de 45 mil fichas, porque a maioria não está digitalizado. Vai procurar. Sistema antigo, cara. Sistema antigo. E vai achar a tua ficha. Eu vou pegar a tua ficha, vou interpretar o que eu li na tua ficha na época que eu me encontrei com você. E eu vou te repetir o seu mantra exatamente como eu te dei. Eu me lembro. Simples.
E aí, outra explicação interessante que você deu, que é o seguinte: você não pode. Quer dizer, quando você atinge um determinado estágio, você explicaria o que quer dizer a palavra, o que quer dizer a expressão. Mas enquanto você não está, digamos, nessa plenitude, é bom você não saber o significado, porque em vez de você ficar na repetição do som, você está pensando no significado. Entendi isso direitinho? É isso? Claro, claro, claro. Aí vai lá e diz para o cara, o seu mantra é uma nuvem cor-de-rosa. Aí o cara vai ficar, putz, nuvem cor-de-rosa, como é que isso tem a Luz ver com a minha rosa, nuvem cor-de-rosa. essência? Não é, não, 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 não. O barato do Mas mantra é o efeito que ele gera. não Posso estão querendo contar que eu mais um diga o meu pouquinho? mantra. Não, 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 sim, mas eles estão dizendo, eu não vou dizer. O Kleber falou que não é para falar com ninguém, Não, eu não não, vou não. falar. Olha, Vai, o mantra, descobre. o, man- o mantra é pessoal. O mantra é pessoal, é É. uma coisa que você usa só para meditar. Você não pensa no mantra durante o dia. Você não pensa no mantra fazendo acupuntura, shiatsu do yin nadando. Não. Existe um protocolo para você obter aquele resultado. Por que você se esqueceu do seu mantra, Luiz? Isso que eu Porque ia ele é perguntar, usado você para. fica meses repetindo, repetindo. Eu falei, que bloqueio eu tenho isso? Eu tenho uma memória incrível. Não, não, Sumiu. não. É comum? É Você comum? não tem. É comum, você não tem bloqueio nenhum. O que acontece, cara? Você usa o mantra para perdê-lo e não para prendê-lo. Então, quando você sai da meditação, eventualmente você pode ter dúvidas sobre ele. E é por isso que eu tenho tudo guardadinho. Apareceu lá dizendo que se esqueceu do mantra, isso não é cobrado da pessoa, nada. Eu vou repetir o mantra dela. Né? Isso é como se fosse a senha para ela abrir a porta e entrar. Na verdade, o mantra tem por objetivo ser perdido. É mesmo. Porque você mergulha perdendo o mantra. Meditação transcendental. Tem Meditação vem do razão. latim É. meditare, que é pensar em algo. Mas, na verdade, o objetivo não é pensar. O objetivo é transcender o pensamento. Aí você chega no lugar da onde o mantra estava sendo emitido, fonte dos pensamentos. Você é capaz de perceber o intervalo entre o final do mantra e o início de um outro pensamento qualquer. O mantra te joga para dentro, os pensamentos te jogam para fora. Numa dessa, durante a meditação, você entra num campo infinitamente grande, onde o silêncio é infinito e a consciência é plena. Nesse momento, o medo vai embora. Não tem mais insegurança. O que tem é um estado de gozo, de plenitude, de felicidade. Não é felicidade pelo ter, é a felicidade pelo ser. Isso, se você continuar praticando, vaza para o lado de fora. E aí, de repente, você está indo no supermercado comprar um pão francês e, de repente, aquele estado de plenitude está com você andando na rua. Aí você fala, Cacilda, E que esse máximo. estágio, nossa, eu tenho que voltar, porque para mim é ali dentro. Você fala em exercício solitário, achei muito bom. E eu fui obrigado a dizer, não, não é sozinho, não. Eu até fiz uma piada, assim, tipo, é solitário, mas você tem uma espécie de. Você ajuda a gente a acertar o GPS. Por que é muito mais fácil? Eu estou lá com um grupo, aprendi a técnica, você fala que é hindu e tal, mas é uma técnica, aprendi a técnica. Exercício solitário. Por que em bando é sempre melhor do que sozinho? Então, hoje em dia nós temos 16 prêmios Nobel fazendo meditação transcendental. O primeiro deles foi um cara chamado Brian Josephson. O pessoal pode encontrar aí no Google. Ele foi Nobel por Cambridge, em 1973, se eu não me engano. O cara descobriu o que foi chamado de efeito túnel, que é a relação entre materiais supercondutores, que deu margem ao surgimento das fibras ópticas.
Esse cara aprendeu a meditar e ele via que quando ele meditava, a família tinha uma onda, sentia um efeito. Ele falou, vou levar todo mundo para dentro de um laboratório e vou fazer um exame eletroencefalográfico. Esses exames foram feitos e ele conseguiu mensurar o seguinte. Quando ele se sentava para meditar, as ondas elétricas no cérebro dele entravam em harmonia, coerência cerebral. E as pessoas que estavam próximas, dentro de um raio pequeno, também alteravam as suas frequências elétricas cerebrais. O cara falou, putz, tem um efeito. Eu faço aqui, mas minha esposa sente, meu filho sente, o vizinho de cima sente. Essa história da egrégora. E os médicos começaram a estudar isso. E viram o seguinte, que quanto mais pessoas meditando juntas, mais esse efeito se torna abrangente. Ele aumenta. E aí o Maharishi, quando sacou isso, ele já sabia, mas não tinha base científica. Cara, ele começou a mandar os meditantes, no bom sentido, para dentro de áreas de conflito, para fazerem meditação transcendental na fronteira do Irã com o Iraque, na Guerra da Bósnia, Caramba. em Moçambique, com aquela bagunça toda lá entre as duas etnias que se matavam. Nas Filipinas, depois que o Ferdinando Marcos foi deposto, a Coração Aquino levou a gente para as Filipinas. Aprendeu a meditar. Então você imagina, o Gorbachev aprendeu a meditar. A Raíssa aprendeu a meditar, a esposa dele na época. Eu presenciei tudo isso. Eu acompanhei tudo isso. E aí, um grande diretor, né, cujo livro eu até trouxe aqui, ó, não vou conseguir te dar, porque nós estamos distantes. O David Lynch. David Lynch, sei. David Lynch. David Lynch. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu passei 10 dias com ele no Brasil quando ele veio lançar esse livro. O David Lynch, que foi discípulo do Maharishi, juntou uma galera em torno dele, e aí Martin Scorsese, Clint Eastwood, Seinfeld, a Oprah, Gisele Bündchen, e começou a difundir a meditação transcendental e os seus efeitos pelo mundo. Uhum. O resultado foi tão impressionante que o governo americano implementou nas Forças Armadas. Eles começaram a implementar na América, nos presídios, penitenciária de Folsom, de alta periculosidade. Cara, isso começou a conquistar o mundo. Né? E foi nessa que eu comecei a dar aula em presídios. Papuda, Centro de Reabilitação e Custódia, Penitenciária Agrícola de Neves, depois Penitenciária de Rocha Miranda aqui no Rio de Janeiro, e hoje em dia eu tenho como cliente a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Quem me patrocinou para isso foi o David Lynch. Porque você tem que gastar, você tem que comer, não precisa nem ter lucro. Mas você precisa de uma estrutura financeira para poder trabalhar. Cara, o David Lynch veio, deu todo o apoio, e nós estamos aí há 4 anos com a Polícia Militar ensinando meditação transcendental, né, para os policiais que têm o problema do estresse pós-traumático, que é o cão, né? Arrasa com o sujeito. Não, o índice disso, a gente fica falando mal de PM, mas só que não é existe uma parcela, mas a grande PM a gente deve agradecer todo dia por ter funcionários públicos dispostos a correr a vida e tal. O índice de suicídio entre PMs é muito alto. É muito alto. É muito alto. Muito alto. Cara, eu fui dar aula no BOP. Né? Como é que era Você foi de saída foi bem recebido no BOP ou zoaram um pouco quando você chegou lá? Não, os caras começam zoando, eles não acreditam, mas aí o comandante que aprendeu a meditar, o comandante fala, olha, ordem unida. Se não aprender a meditar, ferrou. Se não meditar, se não meditar. Aí cabe ao Pede para sair, pede para sair. Não, as situações são interessantíssimas, Luiz. Imagina, você está dando aula, de repente alguém abre a porta e fala assim,
3 policiais presos no Morro Santa Marta. Tiroteio. Aí sabe o que acontece com a turma? Evade. No meio da aula. É normal. É que tá. Porque o claro, reflexo. Kleber, eu sou deles. um racional, passional e tal, mas eu ficava muito preocupado, até como eu era incrédulo, em fazer direitinho. Por que que... Eu quase que ia fazer a live... Ó, tem até hoje aqui a cadeira. Tem até hoje a cadeira. Caramba, Uso de cara, vez em você quando. comprou essa... Olha aqui, ó. Então eu vou te mostrar a minha, ó. Aqui. A cadeira... Eu ia fazer a live na cadeira, só tem que achei que ia ser mico demais, ia derrubar o iPhone e tal. Por que que é sentado? Eu adoro... a minha posição de conforto é sentado com as pernas por cima. Por que que não é deitado? Ou Deitado pode fazer você dorme. deitado? Pode, se a mulher estiver grávida ou se o indivíduo estiver enfermo, é feito deitado. E certamente a pessoa será induzida ao Todo sono mundo querendo a muita cadeirinha. facilidade. A minha é tão velha, que ela aconteceu... Aqui, ó, não sei se vai dar para ver. Ela molhou, arrebentou, eu arrumei alguém para cerzê-la toda. Quem não tem, acho que se consegue lá. Você fica com a sua coluna reta e no primeiro momento, assim, que coisa desagradável. Porque você fica todo assim, dá um tempinho... Mas eu te interrompi, você falou grávida pode fazer deitado. Não, primeira coisa, você ainda tem essas cadeiras para quem quiser? Tenho, só que eu não fabrico mais, Luiz. Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu virava fabricante de cadeira ou professor de meditação transcendental. Não dava. Então eu tenho, sim, tenho umas 20 para uso próprio. Mais nada. Elas são espetaculares. Eu cheguei a patenteá-las na época e coloquei o nome Klebeck. Klebeck, as costas do Kleber. E, pô, vendi bastante na época e tal, mas depois eu falei, deixa isso pra lá, porque não é a minha, o negócio é outro. Tem uma galera, mas é capaz de achar alguma coisa parecida por aí, mas é impressionante, porque até, digamos, vamos dizer assim, o design dela é estranho. Você vê umas varetas de metal e um pano. Aí, no primeiro momento, assim, esse troço não vai funcionar. Aí você vai fazendo um encaixe e tal, e ele fica... Perfeito. Perfeito. Mas eu não tive coragem de fazer a live na cadeira. Não, eu estou sentado na cadeira, olha só. Isso aqui é onde eu faço as minhas lives diárias. Ó. Deixa eu ver um negócio aqui, que se eu colocar lá em cima da minha cadeira. Ô Luiz, não arruma história não, cara. Você vai tomar um tombo daí. Não, funcionou. Olha como é que mudou a minha postura. Mudou a minha postura. Só vou baixar um pouco. Tá. Modéstia à parte, é maravilhosa. Vamos voltar assim para uma outra questão. Dentro da minha incredulidade. Eu não sei se era um discurso metafórico, mas você um belo dia falou: é possível você chegar num determinado estágio que você possa levitar. Isso. Isso, é real. Eu faço esse exercício todos os dias. Você levita? Que é o início da levitação. Eu saio do chão quase que todos os dias. Tem dias que eu estou mais pesado e não saio, mas saio do chão. Essas são técnicas que os yogis usavam há milhares de anos atrás, desenvolvidas por um grande mestre, filósofo, santo, chamado Patanjali, Maharishi Patanjali. Ele escreveu um livrinho chamado Yoga Sutras. São pequenas fórmulas de yoga, de união. E dessas fórmulas todas, uma delas é a levitação, que era comum. Por exemplo, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, os caras levitavam. Estava rezando uma missa, de repente você tinha que pegar o sujeito no teto. Isso daí todo mundo via. Isso daí era notório, flagrante. Agora, tem técnicas para você chegar... o objetivo não é levitar. Não, eu estava dizendo o seguinte, eu não tenho o menor interesse. Assim, mas eu sei que é possível você chegar num estágio... mas assim, não é metáfora no sentido que você fica tão absorto que você se sente fora do corpo. O corpo mesmo que sobe.
que sobe. Ô Luiz, as técnicas desse cara, do Maharishi Patanjali, eu me perdoe de chamar de cara, eram técnicas assim, de duplicar o corpo, técnica de sair do planeta Terra, não astral, fisicamente, visitar outros planetas, técnica de levitação, técnica de invisibilidade. Essas técnicas no yoga antigo, elas são contempladas, elas existem. O que o Maharishi fez? Ele pegou essas técnicas e acoplou a meditação transcendental. Chama-se Siddhis. É um programa mais avançado de meditação. A galera pode procurar aí no Google, Siddhis MT. Né? E vocês vão saber que são 19 técnicas. Tem técnicas para você entrar no teu corpo e se curar de uma doença. Tem técnicas para você desenvolver os sentimentos de amizade, compaixão. Tem técnicas para você... Luiz, são 19. A última delas é o voo iógico. É espetacular o negócio, é espetacular. Eu vou te falar um negócio que eu tinha combinado comigo mesmo, mas eu não costumo seguir meus compromissos comigo mesmo. Eu fiz uma cirurgia planejada, mas muito desagradável, há exatamente 2 meses. Aí no segundo dia, eu não sou fraco com dor, pode ser, mas poderia ser, mas não sou. Eu entrei num estágio de dor que até me deram morfina. E a morfina não funcionou. Eu achei que eu ia morrer de dor. Aí não sei por que veio um estalo para mim, assim, meditação. Boa. Eu todo ferrado, oxigênio e tal, não sei o quê. Você imagina, dentro do ambiente, cara, foi o que me tirou do buraco. Exato. Naquele momento. Ontem ou anteontem, eu estava conversando com o Cerrado, com o Marcelo Cerrado. Meu chapa. Ele aprendeu comigo e foi fazer aquele exame que entuba, né, que entra no ressonância magnética. E ele não se sentiu bem. Tem gente que pira, então. Tem gente que entra no tomógrafo. Eu adoro. Aquele barulhinho, eu acho o maior barato. Muito bem. E aí ele me contou, me ligou para me contar isso. Kleber, é impressionante. Deitado, fiquei me lembrando do meu mantra, aplicando ali a meditação que você me ensinou. E foi, me acalmei, cara. Fiz todo o exame, saí perfeito. Situação essa que em outra época eu teria socado tudo, entrando em pânico. Mas é isso. É isso. Olha, se não fosse um negócio da Índia, eu diria para você que é da China. De tão bom que é. Voltando à questão da técnica, quando a gente está lá no... Como é que eu chamaria? Não é consultório, clínica? Como é que você eu chamo de academia de meditação. Na sua academia, tem um ritual. Tem música terapia, toca uma música. Geralmente eu confesso que eu saía no final quando você falava os textos. Isso, acho que era de origem do. Porque eu assim, eu quero a técnica, eu não estou muito voltado. Mas devia para isso, e não me atrapalhava em nada. Mas tinha um troço que eu também achava que era uma. Vou falar assim, mó bobeira, e eu descobri o quanto é importante o pranayama. Eu queria que você explicasse o que é o pranayama e acrescentasse. Na fase que eu estava, vamos dizer assim, tinindo, trincando, eu entrei numa de fazer o pranayama sem usar os dedos. Eu pensava, narina esquerda, narina direita. É viagem minha ou será que eu consegui fazer isso sem os dedos? É possível. É possível. Eu aprendi uma coisa... Não, mas a maioria aqui conhece, mas explica aí o que é o pranayama e com que ele funciona. Então, existem vários tipos de pranayamas. A gente chama de pranayama. Esses são exercícios de controle do prana, de energia vital, que circula por todo o corpo. São 83 tipos de pranayamas diferentes. Tá brincando? Quantos? São 83. Você aprendeu um. A gente faz um, que é o Sukha Pranayama ou Pranayama alternado. Existem vários outros. Puxa esquerda, solta a direita. Puxa a direita, solta a esquerda. É esse? Tem uma sequência ali, né, uma cadência e tal. Você alterna. O que provoca? Oxigenação? O que faz? Esse pranayama que nós praticamos antes da MT, da meditação transcendental, ele tem 4 funções.
básicas. Ele serve para acalmar o sujeito, para você começar já mais profundo. Serve para desobstruir as narinas, porque o certo é respirar pelo nariz. Serve para melhorar a digestão, porque não dá para meditar com o estômago cheio. O sangue vai para o estômago quando tem que ir para o cérebro. E quarto, ele aumenta o fluxo de energia ao longo do canal medular, que para meditação é muito bom. Existem muitos circuitos energéticos, são chamados de nadis. E os mais poderosos são chamados de chakras, são rodas, vórtices de energia. Então, quando você faz o pranayama, você trabalha essas 4 funções antes de meditar. Alguns pranayamas têm funções diferentes. Uhum. Uns servem para purificação, são técnicas de Kriya Yoga, e por aí vai. Mas, como eu sigo o Maharishi, né, e eu quis isso para mim. Eu me especializei nessa linha e procurei ouvir o Maharishi tanto quanto o necessário para me tornar craque nisso. Por quê? Porque é muito bom. Eu estou há 45 anos estudando técnicas de meditação, assim, lendo livros. A Índia eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui. E não encontrei nenhuma técnica melhor que a MT. Não. É a mais simples. Você faz no metrô. Em 4 dias de prática, você tem um efeito fortíssimo. Era uma época que eu ia muito para São Paulo. Ponte aérea, Pontes Grila. Ponte aérea para mim assim, uau! Acabava da comissária de bordo a falar exatamente o tempo que eu precisava. E eu sei que estava lá, porque eu vi assim, nossa, pena que o voo é tão... Mas era o time perfeito. Eu acabei de falar ponte aérea, pelo visto é muito comum fazer, então. É muito comum. Hoje em dia, você estava falando da meditação transcendental em empresas. Né? Isso começou com executivos de alto nível. Né? Na América tem o Ray Dalio, que é o dono de um dos maiores fundos no mundo todo, que acredita a fortuna dele à prática da meditação transcendental regularmente. E como ele, muitos outros aprenderam. Não vou citar o nome aqui porque são pessoas bem conhecidas. Você tem que potencializar seu tempo. Né? O indivíduo que é um grande empresário, ele não tem tempo para respirar. Ele tem que pensar melhor. O custo operacional dele tem que ser mais baixo. Ele não pode gastar muito tempo para tomar uma decisão. Porque ele tem que dar conta de bilhões. Se ele puder, no Uber, por 10 minutos, no carro dele, que ele tem chofer, meditar por 10, 15 minutos numa ponte aérea, né? Meditar por 10, 15 minutos, ele está ganhando tempo. Ele não está perdendo tempo. Hoje em dia, empresas como Herbarium, DPZ, Roberto Dualib, Icatu, Laboratório Canone, Pastilhas Valda, Herbarium, Curitiba, PetroRio, do Nelson Tanuri, a galera toda tem isso como uma ferramenta poderosíssima. Isso não destoa, porque não é religião. Não, isso é fundamental. É técnica. Uma técnica. E vai melhorar o cara de dentro para fora. Você não tem que seguir ali uma cartilha do meditante. Você sabe, Luiz, você esteve lá comigo. Né? Ah, não, agora eu tenho que pensar coisas boas, eu tenho que ser compassivo. Bacana, legal, mas não precisa disso. A mudança, ela começa dentro do sujeito e ela vai se reverberando externamente. Então, você tem mais recursos, ferramentas, em termos de criatividade, energia, capacidade de concentração, melhor memória, concatenação dos pensamentos, mente mais clara. Se teu sono vai melhorar, você vai beber menos. Se não parar de beber, vai largar o cigarro. Se o cara consome uma ou outra coisinha assim, fora da lei, vai diminuir também, ao ponto até de parar. Se ele usa medicamentos, ele vai parar. Eu trabalho hoje com uma psiquiatra. Há 23 anos eu estou com ela. Mas vou te falar, eu fui indicado por uma psicanalista. É isso aí. Kleber, agora aquela pergunta.
técnica, ambiente para Nana e tal. Na pandemia, imagino que você está demandado, as pessoas estão todas assim. Isso aí. Funciona online? Cara, eu não posso ensinar para uma pessoa, ótima pergunta. Eu não posso ensinar para uma pessoa online, não posso. Eu só posso ensiná-la ao vivo e a cores. Mas eu tenho 45 mil alunos. Então, na hora que eu abro um trabalho online para quem já aprendeu, eu tenho como fazer a monitoria. Uhum. E com esses anos todos, eu aprendi que tem algumas técnicas, que não a meditação transcendental, mas muito parecida com a MT, você não usa a técnica completa, que você deixa a pessoa de olhos fechados, de uma forma muito confortável, e ela consegue transcender, ela consegue mergulhar. É como se fosse um pedaço da MT. E isso tem funcionado muito porque tem muita gente desesperada. Tem muita gente com crise de pânico, ansiedade, medo pra caramba. E aí eu comecei a fazer isso para ajudar a galera, porque eu tive que fechar minha academia por conta da pandemia. Lá pelas tantas, sei lá, 2 meses depois, alguém, eu acho que foi a Cissa Guimarães, mais alguém também, andou dizendo assim, não, peraí que eu quero ajudar. Nisso eu fiquei envergonhado, eu falei, não, tudo bem, eu estou aqui dando uma força. Mas aí comentaram numa live e a galera, não, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Aí eu resolvi fazer um trabalho específico para meditantes, não meditantes também. Tenho 2 turmas, uma de manhã e uma à noite. Por isso que eu pedi para começar a live 8 horas, porque eu dei aula até 7h30. Eu sei. Então, você está sendo super gentil. Eu sei que você está não, super... é um prazer, Luiz. Um prazer estar com você aqui. O que o cara quer são boas perguntas. Entendeu? O que eu quero é uma pessoa que saiba conduzir a entrevista. Isso é o máximo. Mas eu sou parte interessada. E aí, suspeito. Eu vou só fazer um comentário. Essa cadeira ela é giratória, eu vou acabar não só não meditando, como vou dar um salto mortal, carpado para trás. Que tipo de sabotagem? Você vê que eu estou falando assim com uma alegria de um período que eu fazia, que funcionava. Já entendi por que esquece o mantra e tal. O que faz o... Por que eu parei, gente? O que me fez parar? Olha só, 2 coisas acontecem. Primeiro, o cara vai quando ele tem uma dificuldade. Vamos imaginar, né? Tem um problema de saúde, um problema psicológico, emocional, não sei. Na hora que ele resolve isso, a vida já está tão agradável para ele. Mas alguém consegue chegar a um estágio de resolver? Assim, às vezes o cara chega sofrendo muito. Pode acontecer. Quando esse sofrimento passa, meio que ele não se sente compelido a meditar, porque tá tudo bem, tá bom, eu tenho só R$10 aqui no bolso, mas eu me satisfaço com R$10. Tá bom. Outro para porque começa a meditar errado. O outro para porque melhorou. O que você chama de meditar errado? Fazer esforço. Essa meditação ela não aceita esforço, Luiz. Não aceita. É a única meditação que eu conheço. É tipo, aqui está no relógio, está na hora de eu meditar? Concentração. Concentração é uma praga. A mente ela não gosta de ser aprisionada. A mente ela é como um cavalo selvagem que fica indo de um lado para o outro sempre em busca de um bom pasto, de felicidade. Na concentração, você vai contra isso. Você impede a mente de buscar prazer, impede ela de vagar atrás do prazer, tentando mantê-la presa num ponto. Cara, isso é uma batalha campal. Depois de 20 minutos, você não quer saber de meditação, mas nem que a vaca tussa. Então, eu aprendi isso, cara. Meditar não pode ter um fio de cabelo de esforço. Não pode. Se isso acontecer, em algum momento você vai desistir. A coisa tem que acontecer assim, Luiz. Pô, que legal, ainda tem que meditar hoje. E não assim, pô, que saco, ainda tem que meditar hoje. Não. Tem algum troço que está errado aí.
A gente tá... A última pergunta antes da, da sugestão indecorosa, que você já sabe que eu vou fazer. Eu desenvolvi um tempo para cá um troço que está funcionando, mas eu queria te dizer o seguinte: eu me lembro do meu mantra, Tá. mas eu entrei numa que, para determinadas situações, eu vou usar um mantra. Hoje eu trabalho, não como deveria, mas com dois mantras. Um, quando eu quero, por exemplo, quando eu estava lá no hospital, tal, não sei o quê. Um, quando eu estou muito ruim. E um outro, que é mais light. É uma invenção minha ou isso pode acontecer? Eu uso o Deva Om, que é, os Beatles virou Deva, Jai Guru, Deva. O Deva Om, eu consegui ficar muito bem, que eu consigo fazer com a respiração. O Om, eu solto o ar e tal, mas não é o meu mantra, que eu sei que eu não posso falar. Não, é possível? Eu estou inventando história ou isso é possível? Não. Você só se confundiu um pouquinho. Esse mantra que você usa, que eu não sei especificamente para que ele serve, ainda mais acoplado à respiração, isso dá uma trabalheira, Luiz. É mesmo? Isso é muito difícil. Isso daí é obsoleto. O que eu te ensinei é uma Porsche comparado com um Fusquinha que você está me contando. Mas mantra... é o plano B. É um plano não, B. Tudo bem. É o dia do Fusquinha. Mas é um desperdício eu estar perdendo tempo com... Claro. Eu te faço o convite aqui, ao vivo, né? Volta lá, eu faço uma verificação com você e te coloco enxutinho de novo. Cara, se você usa um mantra... Vou mesmo, hein, Cleber? Claro, está aqui feito. Se você usa um mantra que é inadequado para você... Faz mal. Não faz bem. Bem não faz. Esse é o grande barato de você receber a técnica de um mestre iluminado, que não sou eu. Foi o meu mestre. Então, o que eu faço? Eu não inventei moda. Eu peguei de um cara muito fera que me ensinou como passar isso para os outros. Eu não mudo nem um fio de cabelo. Então, eu tenho a segurança tão grande no que eu faço que eu me sujeito a qualquer desafio. Não tem problema. De tão eficiente, eficaz que é a técnica. Agora, a técnica não aceita um fio de cabelo de esforço. Um fiozinho de cabelo de esforço, você se ferra. E aí o efeito diminui. Quando o efeito diminui, você começa... Ih, não está mais funcionando. Não é isso. Você não está aplicando a técnica corretamente. As pessoas foram educadas para fazer esforço. Essa lógica tua, quando você falou o negócio, é assim, o cara corre 5 km, aí vai correr 6, aí vai correr 8. Se ele tá bom com 2 km, fica nos 2 km e vamos ficar nessa. A Leilane falou, vem fazer uma live com a gente e tal. Explica aí, agora, um momento, nossos comerciais, uma boa. Como é que você está disponível para isso? Você tem horário, entra no site, como é que as pessoas combinam? Ainda tem espaço para alguém? A Leilane é um doce de pessoa e eu fiz, sei lá, talvez uns... Leilane deve saber aí, alguns meses atrás, ela me entrevistou, assim como você. Ela é uma excelente entrevistadora, né? Ela sabe como... Concordo. Perguntar... Quando eu dirigia o jornalismo, virou âncora de um telejornal. Absolutamente natural. É craque. E combina com toda essa filosofia que você está falando. Combina. Ela é uma menina doce, ela já era meditante antes de me procurar. Só que a técnica era mais difícil, era um pouquinho mais complicada. Né? Agora, o que ela tem é uma técnica mais fácil para o mergulho. Meu Deus, ela medita 1 ano diariamente. Raiva, inveja branca, mas eu vou voltar. Mas fala assim, quem quiser entrar nas suas lives, como é que funciona isso? Então, eu todo domingo, eu mantenho, desde o início da pandemia, uma live que é aberta para dar uma ajuda para o pessoal. Nessa live, os meditantes de MT meditam comigo, e os que não são meditantes, eu dou uma pequena ajudinha, uma açuquinha, uma água com açúcar, mas que já tem um efeito legal. Então, é todo domingo, 6 horas da tarde. Eu convido as pessoas... Pelo teu Instagram? Pelo meu Instagram, esse que nós estamos aqui conversando.
né? Que é um Tá bom. prazer receber qualquer um lá. E tem 2 Instagrams fechados, esses são para as pessoas que querem se aprofundar, Uhum. né? Tanto meditante quanto não meditante. E o curso, definitivamente, só pode ser dado presencialmente. Presencial. Aí chegou no ponto que eu falei, te preveni, não vou te pegar, que eu Aham. vou. Faz um açuquinha aí pra gente. Legal, tá bom, tá bom. Vamos lá. Agora, o pessoal que está nos assistindo, né, tem que entender o seguinte. Pessoal, nós somos adeptos do silêncio. Eu, o Luiz, a Leilane e tantos outros que estão aqui conosco nessa apresentação. Não tem apelo visual. Não tem. Isso é uma coisa de fechar os olhos, Olho fechar os olhos, claro. fechar os olhos e seguir o que eu for pedindo. Algo bem simples. Agora, para ter um bom resultado, a pessoa não pode estar de estômago cheio, não pode tomar café antes de meditar, a pessoa, se tiver usando medicamentos, né, psiquiátricos, isso vai influenciar. Então, assim, isso é por isso que é uma água com açúcar, porque Ô, Leilane, ele vai fazer agora, não sai não. É só porque ela se garante, ela está indo embora. ela é fera, ela é fera. Não, ela tem que, de É, certo, estudar o jornal dela lá, porque o negócio é é. enrolado lá. Leilane, Muito mas te querido, muito interromper. querido, muito Então, querido. tem que ter uma série de condições e é só um açuquinha. Nossa, É, que... eu, por exemplo, estou muita luz não é bom também, né? Você que sabe, se você quiser melhorar o ambiente, deixando a luz um pouquinho mais escura, tudo bem. É só mais um pouquinho. Pronto. Muito bom, muito bom. Só aparece a nossa silhueta. Tá, então o pessoal aí de casa, vamos saber deles. Vocês querem um pouquinho de água com açúcar? Vocês querem uma breve introdução? Leilane. Não, vamos embora. Vamos Claro que embora? querem. Vamos nessa. Eu estou arrumando jeito de ter uma sessão individual. Não, aí depois eu te pego individualmente. Não, eu juro que eu vou lá. Eu vou lá. Legal. Então vamos nessa, pessoal. Vamos curtir um pouquinho de paz interior. É o que eu posso doar para vocês, um pouco da minha experiência. Olhos fechados. Procurem relaxar as pálpebras, a testa, os ombros. Relaxem o abdômen. Tentem respirar pela barriga. Relaxem braço, antebraço. Relaxem a mandíbula. Não tentem entender nada. Não analisem. Não julguem. Aceitem inocentemente tudo que estiver acontecendo com vocês. Não controlem a respiração. Não fixem a atenção em nenhum ponto do corpo. Deixem os pensamentos vagando livremente. Se vocês sentirem alguma parte do corpo desconfortável, levem a atenção para essa área. Apenas observem o corpo. Se houver algum desconforto, observem a parte do corpo sensível. Sem desejos, sem análise, sem reclamações, sem agradecimentos. A inteligência do universo
também está conosco. Não se preocupem. A mente sempre vai atrás do prazer. E a paz é extremamente prazerosa. Eu gostaria que vocês deixassem os pensamentos vagando livremente. Se alguém se sente mal, deita. Deixem os pensamentos passando como se fossem nuvens no céu da mente. É como olhar para o céu, sem análise, sem questionamentos. Deixem os pensamentos passando como nuvens. Vou ficar em silêncio por 5 minutinhos, com essa música tocando de fundo. Não analisem, não tentem entender. Isso é para sentir só. 5 minutos. Será que vocês conseguem ficar com vocês? Vamos observar a vida. E talvez perceber um pouco de paz. Jai Gurudev, meditação.
Devagarzinho, vamos voltando à superfície. Devagarzinho tomamos consciência do corpo. E muito lentamente nós abrimos os olhos, bem devagar. Bem devagar. É isso aí, meu amigo. Nossa, eu sou jornalista, mas o meu sentimento agora é que qualquer coisa que eu venha a comentar vai estragar. Eu sei. O estágio que acho que a melhor coisa que eu posso fazer é não falar nada. A única coisa é que, se eu vou registrar, é o seguinte: conforme você foi falando, eu me dei conta como a minha mandíbula estava travada. Isso aí. Quando você falou do ombro, aí que eu vi como que eu estava com o ombro retesado. Mas assim, acho que a melhor coisa, que, aliás, como acontece nas sessões, ninguém ficar comentando comigo, foi assim, vamos sair nesse astral. Só diria, Isso aí. você tem alguma despedida para gente? Eu te deixo um grande beijo, a minha gratidão por você ser uma pessoa tão generosa de me chamar aqui para conversar com você. Ofereço às pessoas a meditação transcendental aberta aos domingos, né, 6 horas da tarde. Quem quiser participar será um prazer. E quem quiser fazer o curso de meditação transcendental, minha academia está ali no Leblon, desde que eu sou pequenininho, desde que eu era criança. Queber, te agradeço muito. Vou levar a sério o convite, depois vou combinar com você e vou aparecer lá. Mais uma vez, cara, obrigado aí pela gentileza, viu? Eu que agradeço e tenho certeza que várias pessoas estão agradecendo. Foi uma terapia bacana, mas, ora, tem que manter. Não adianta fazer isso uma vez por semana e achar que... É aquela que você falou. Eu pesquisei hoje assim, é um exercício solitário e só quem vai te levar à paz interior é você mesmo. É que nem escovar os dentes, todos os dias, 2 vezes por dia. E meditação é trabalho, a vida é curtição, é lazer, é para o cara aproveitar a vida. Essa é a minha filosofia de vida. Eu medito como um trabalho e vivo para curtir a vida. Acho que é uma boa ideia. Alô, Cleber, obrigado e até breve, então. Obrigado também, gente. Tudo de bom aí para todos. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Jai Gurudev.